Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem crítico, né? Como é que diferentes países organizam o atendimento especializado, aquele atendimento urgente para pacientes queimados. A gente levantou informações sobre os modelos dos Estados Unidos, do Reino Unido, Canadá e, claro, vamos comparar com a nossa realidade aqui no Brasil. A ideia é entender essas abordagens, os desafios, especialmente aqui, né? Bom, para começar, por que é tão fundamental ter um sistema organizado para queimadura grave? É um tratamento complexo, imagino. É quase uma corrida contra o tempo, sabe? E exige uma equipe multidisciplinar enorme, muito especializada. Envolve UTI, várias cirurgias, físio intensa. Então, ter um sistema claro que funcione, que diga para onde levar o paciente certo, na hora certa, nossa, isso muda tudo no resultado final para a pessoa. É vital. Entendi. E como os Estados Unidos lidam com isso? Eu ouvi falar que eles têm uma rede bem ampla, né? Sim, eles têm. São cerca de 130 centros especializados, que são verificados pela American Burn Association, a ABA, é a entidade que define os padrões por lá. E os critérios para transferir um paciente para um desses centros são bem definidos, baseado principalmente na TBSA, que é a porcentagem da superfície corporal queimada. Ah, TBCA, certo. Isso. E também no tipo de lesão, né? Queimadura elétrica, química, grave, essas coisas sempre vão para um centro especializado. E o transporte aéreo é muito usado para agilizar tudo isso. 130 centros parece bastante distribuído, né? E no Reino Unido, como é que funciona lá? É diferente? Completamente diferente. O que é fascinante lá é justamente o oposto, a aposta na centralização. O NHS, que é o sistema público deles. Sim, o NHS. Uhum. Ele organiza tudo através das chamadas Burn Care Networks. E são só 11 centros principais para toda a Inglaterra e País de Gales. É bem pouco, comparativamente. Eles concentram os casos mais graves ali. E os critérios de transferência são até mais sensíveis, quer dizer, queimaduras menores já podem indicar uma transferência para esses centros. 11, nossa, bem centralizado mesmo. Exato. A filosofia é essa. Menos centros, mas com máxima expertise e tudo muito patronizado, sabe? Que interessante essa aposta. Mas isso não cria um problema de acesso para quem está longe desses centros no Reino Unido? Cria, sim, com certeza. É um trade-off, né? Eles claramente priorizam a expertise concentrada, a proximidade para todos fica em segundo plano. Já o Canadá, bom, com aquelas dimensões continentais, aí o desafio geográfico é talvez ainda maior, né? Imagino. E como eles resolvem isso lá? Eles têm mais centros que o Reino Unido, uns 20 centros provinciais, e seguem um pouco as diretrizes da aba americana, adaptando. Mas o grande X da questão lá são as distâncias mesmo, enormes e muitas áreas remotas. Sim. Então, o transporte aéreo de longa distância é rotina, e eles precisam ter equipes de resgate super especializadas para buscar pacientes em locais isolados, às vezes. Nossa, uma logística complexa. Muito. E eles usam coisas como telesaúde para dar suporte à distância e bases aéreas avançadas para tentar, bom, mitigar esse problema da distância, né? Entendi. Faz todo sentido. E conectando isso tudo, como o Brasil se encaixa nesse cenário? Qual a nossa estrutura? Bom, a nossa rede, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde, tem aproximadamente 76 centros de tratamento de queimados, os CTQs, que são credenciados. 76. Olhando assim, o número parece razoável. Mas a distribuição geográfica no Brasil sempre pega, né? Exatamente. Esse é o ponto crucial. A concentração é muito, muito grande. Cerca de 60% desses CTQ estão no sul e sudeste, principalmente São Paulo, Rio, Minas. 60%? Nossa! Pois é, e isso deixa um vazio assistencial enorme no norte e nordeste. E aí pacientes dessas regiões acabam precisando de transportes longuíssimos, muitas vezes por via terrestre mesmo, o que, bom, piora muito o prognóstico, né? Com certeza. E além da geografia, quais outros gargalos a gente enfrenta nos CTQs que já existem, mesmo nesses do Sul e Sudeste? São vários. Frequentemente é a infraestrutura física mesmo.
Tipo, leitos de UTI específicos para queimados, centro cirúrgico dedicado, área para balneoterapia. É insuficiente para a demanda real. Falta pessoal treinado também, em todas as pontas. Desde cirurgiões plásticos com foco em queimados, que são poucos, até enfermeiros especialistas, físios, terapeutas ocupacionais. É uma equipe grande, né? Enorme. E o financiamento? Muitas vezes não cobre o custo de materiais que são essenciais hoje em dia, como curativos mais avançados, tecnologia para enxertia de pele. E soma-se a isso uma dificuldade na comunicação, sabe? E na padronização de protocolos entre quem atende primeiro. O SAMU, por exemplo, os hospitais gerais e os próprios CTQs. Falta uma linguagem comum, às vezes. Entendi. E essa falta de protocolos unificados que você mencionou? Imagino que é aí que entram treinamentos específicos para tentar, sei lá, minimizar o problema, certo? Tipo o ABLS. Precisamente. É exatamente aí que programas como o ABLS e o Suporte Avançado de Vida em Queimaduras fazem uma diferença gigantesca. Ele basicamente pega um protocolo que já é super consagrado no trauma geral, o ATLS, e adapta para a realidade específica das queimaduras. Ah, legal. O ABLS foca muito em padronizar a avaliação inicial, o manejo da via aérea, ventilação, circulação e principalmente a reposição de líquidos, a fluidoterapia, que é super, super crítica nas primeiras horas da queimadura. E o treinamento simulado, que é parte do curso, com a equipe toda junta, ajuda demais a alinhar essa linguagem, a agilizar as decisões na hora H. Quer dizer, então, mesmo com todos esses desafios de estrutura, de pessoal, de dinheiro que a gente falou, a capacitação contínua das equipes que recebem esses pacientes é uma ferramenta poderosa para melhorar os resultados aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, padronizar essa abordagem inicial com o ABLS, isso comprovadamente reduz tempo de resposta, diminui complicações como infecção, choque e, no final das contas, impacta diretamente na sobrevida e na qualidade de vida de quem sofreu uma queimadura grave e chega aos nossos CTQs. É fundamental. Ótimo. Então, recapitulando rapidamente o que a gente viu, modelos bem diferentes lá fora, né? Desde a centralização quase radical do Reino Unido, a pulverização americana com muitos centros, até o Canadá lutando contra a geografia. E aí a gente trouxe para a nossa realidade aqui no Brasil com as nossas disparidades regionais gritantes, os desafios de estrutura de pessoal, mas onde a capacitação como o ABLS aparece como uma luz importante, uma ferramenta-chave. Exatamente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão importante, né? Pensando nessas diferentes estruturas, nos nossos desafios específicos, qual seria o passo mais impactante agora para a gente otimizar a rede de queimados no Brasil? Seria focar primeiro na padronização de protocolos entre todos os serviços, desde o pré-hospitalar até o CTQ? Ou seria investir pesado em infraestrutura e pessoal nas regiões mais desassistidas, como o Norte e Nordeste? Ou, quem sabe, priorizar levar treinamentos como a BLS para absolutamente todas as equipes de porta de entrada, do SAMU aos prontos-socorros gerais? Fica aí a questão para a gente pensar, né? O que traria mais resultado, mais rápido na nossa realidade?